Olá, eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. Essa é a série Livros que Indico, uma coletânea de vídeos que eu preparei para apresentar resenhas das obras que marcaram a minha transformação de CLT a empreendedora, que moldaram a minha mentalidade a acreditar fortemente que eu posso sim viver unicamente dos rendimentos da minha empresa e isso de uma forma íntegra e ajudando muitas outras pessoas. Uma das obras, né, que contribuíram aí para esse meu olhar do poder dos meus pensamentos, do poder da minha mentalidade sobre quem eu verdadeiramente sou, foi essa daqui, ó. Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. Olha, sem dúvidas, essa é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa, e eu digo não apenas aí empreendedores ou aspirantes a empreendedores, a qualquer pessoa mesmo, porque a autora, ela conseguiu abrir bastante o leque ao trabalhar o mindset de sucesso, né, aplicado aos esportes, aos negócios, aos relacionamentos, mas também aí por falar de uma forma bem direcionada aos pais, aos professores, aos técnicos esportivos. Aliás, até abrindo um parêntese aqui, depois que eu li esse livro, eu mudei bastante, bastante mesmo, a abordagem que eu estava fazendo junto à minha filha. Eu comecei a ficar atenta e comecei a elogiar aí os esforços dela e não aos traços de personalidade. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com o livro e que eu comecei a ficar atenta e coloquei em prática. Fecha parênteses, mas assim, até tendo relação com isso, como eu comentei nos vídeos anteriores dessa série, eu tenho tentado aqui sempre trazer uma interpretação pessoal minha sobre a leitura dessas obras, né? E também eu tento informar, né, como eu coloquei aí em prática todos os aprendizados captados, porque se fosse só para eu fazer uma resenha simples desse livro aqui, não justificava. Então, eu quero realmente demonstrar como eu apliquei tudo que eu fui captando aí. E aí é uma interpretação muito mais, assim, muito pessoal minha aqui em todos esses vídeos que eu faço. Bom, eu acho que nesse sentido, o que é importante eu dizer, primeiro é a essência, né, que eu realmente identifiquei com esse livro, o que eu realmente falei assim, nossa, essa é a mensagem principal que esse livro Mindset traz. E aí eu queria aqui compartilhar uma frase, né? Eu não trouxe assim na íntegra a citação, mas o que eu verdadeiramente busquei aí, né? Que eu entendi é que a opinião que a gente adota, né, sobre nós mesmos afeta profundamente aí a maneira pela qual levamos nossas vidas. Ou seja, a gente tem um poder muito maior sobre nós mesmos do que a gente possa imaginar. Agora, o bacana, o importante a entender, né, e é extremamente assim válido deixar bastante ressaltado aqui, é que nós podemos mudar a nossa mentalidade. A gente pode, sim, independente do ambiente, independente das circunstâncias passadas, a gente pode, sim, mudar esse nosso pensamento e começar a adotar aí crenças de que a gente pode desenvolver algumas das qualidades que a gente tanto deseja. Então, a gente pode, sim, trabalhar a nossa mentalidade para a gente ser quem a gente realmente quer ser. Então, essa eu acho que é a principal mensagem, a essência desse livro, que foi a forma também como eu disse, como eu a captei, né? Como eu fui verdadeiramente colocando para dentro de mim, dentro do meu pensamento. E eu acho que, assim, que isso acaba revelando, né? Como essa grande paixão aí pelo aprendizado, ou seja, da gente estar
continuamente se desenvolvendo, né? Isso é importante para a gente cultivar as nossas habilidades intelectuais, inclusive a partir do nosso esforço. A gente pode se esforçar, sim, e a gente pode nos treinar, sim, para a gente conseguir fazer o que a gente bem entender. Então, eu acho que isso é muito interessante, essa é uma mensagem muito rica, muito valiosa, que a gente pode trabalhar constantemente na nossa vida, no nosso dia a dia. Para explicar, né, essa diferença entre as pessoas, porque sim, todo mundo é diferente, não existe uma pessoa igual a outra. Então, para explicar essa diferença aí entre as pessoas, Carol Dweck, né, ela apresenta dois tipos, basicamente, de mindset. Ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. Eu criei um quadro e aí eu que fiz esse quadro mesmo aqui, para tentar resumir, né? E para fazer um comparativo entre esses dois tipos de mindset, porque eu acho que aí fica mais fácil de eu explicar aqui tudo o que eu fui absorvendo. Mas eu acho que é extremamente importante eu ressaltar novamente que o livro, obviamente, ele vai trabalhar essas diferenças, né, entre os mindsets de uma forma muito mais detalhada, com exemplos. Ele vai apresentar aí, inclusive, resultados de pesquisas que a autora fez aí por vários anos. Ela vai dar esse embasamento científico aqui, né? E ela, no final de cada capítulo ainda, ela vai explorando algumas sugestões de como você pode desenvolver aí o seu mindset, pode desenvolver um mindset de crescimento. Então, aqui é apenas um resumo, é uma interpretação pessoal que eu fiz. Eu acho que, como eu disse, eu tenho que ressaltar isso, porque às vezes eu apresentando aqui esse quadro, fica muito fácil de, às vezes, pensar assim, nossa, mas é isso daí? Será? Não é tão simples? Como é que faz? Então, leia o livro, porque eu acho que ela traz realmente exemplos que facilita a compreensão, que facilita aí a reflexão, que facilita aí o entendimento e como, de fato, isso pode ser colocado na nossa rotina, no nosso dia a dia. Ok? Então, esse quadro é o meu resumo, ele tem o viés da minha visão, né? E é uma percepção, e acho que se você ler o livro, talvez você vai ter uma percepção, obviamente, diferente da que eu tive, porque cada pessoa tem a sua percepção, cada pessoa faz uma análise de acordo com o seu repertório pessoal, e eu gosto de frisar isso, eu acho importante frisar isso, porque não é uma coisa, tipo, é isso daqui, pronto, ela está falando que é isso e tal. Não, né? Isso é uma análise minha. Bom, mas vamos lá, vamos mostrar o quadro de uma vez. Então, vamos comparar um mindset fixo com um mindset de crescimento. As pessoas que normalmente têm esse pensamento mais fechado, vamos dizer assim, né? Elas acreditam que a prosperidade ela vem dessa segurança, né? Quando as coisas realmente estão ali ao seu alcance, quando as coisas ela consegue tatear, vamos dizer assim. Já as pessoas do mindset de crescimento, elas já acreditam que essa prosperidade vem de você extrapolar os seus limites, de você ir além do que está ali disponível para você atualmente, da sua zona de conforto mesmo. Analisar as possibilidades, né? Uma pessoa de mindset fixo, ela normalmente, quanto mais desafiante fica uma situação, quanto mais desafios, quanto mais, vamos falar assim, penosa, né, uma situação, ela vai perdendo aí o interesse, ela vai ficando menos interessada. Já uma pessoa de mindset de crescimento, ela adora um desafio, né? Porque quanto mais desafio, mais interesse ela vai tendo, mais motivada ela vai ficando. As pessoas de mentalidade, né, do mindset fixo,
elas acreditam que essa aptidão, o dom, né, ele se revela por si só, ou seja, acaba que a pessoa nasce, está nato, e ela vai, e aí de repente você fala, olha, eu tenho realmente essa aptidão para fazer essa determinada coisa, eu não tenho, não sirvo para fazer isso, não dá para eu fazer isso aqui, eu não nasci, não tenho o dom de vender, por exemplo, né? Já o mindset de crescimento, ele pensa que, não, eu posso sim desenvolver, posso aprender, e essa minha aptidão pode se revelar aí com o meu aprendizado, com o meu dia a dia de aprender mesmo, né? As pessoas, então, com a mentalidade fixa, elas pensam que o fracasso tipo ela mesmo, né? Então, quando ela erra, quando ela fracassa, isso se transforma num grande trauma. E esse trauma pode ser até permanente. Já as pessoas de mentalidade de crescimento, elas acreditam que o fracasso, ele deve ser enfrentado, né? Ou seja, ele não é o que define a pessoa, né? O fracasso é um evento, não é a definição do que eu sou. Bem, quanto mais deprimida a pessoa da mentalidade fixa, né? Mais deprimida ela fica, menos elas agem para resolver os problemas. Ou seja, a depressão vai realmente paralisando elas, vai fazendo com que elas não consigam enxergar aí soluções para os seus problemas, né? Já as pessoas de mentalidade de crescimento, quanto mais deprimidas elas estão, elas, na verdade, isso é um motivador. Isso faz com que elas fiquem mais determinadas e vão mais aí para a ação. Agora, aqui um parênteses importante em dizer neste momento aqui, que a autora fala isso, e eu acho que é importante eu frisar, que aqui a gente não está falando de uma depressão severa, a gente não está falando de uma pessoa que precisa realmente de uma ajuda. E aqui eu queria, inclusive, deixar um testemunho, né, pessoal meu, porque, sim, eu também já passei por momentos em que eu fiquei, assim, meio que perdida. E eu senti eu tive, graças a Deus, a oportunidade de identificar que eu estava entrando num processo, talvez, de depressão. E eu pensei, nossa, eu preciso buscar ajuda externa. Então, eu identifiquei que era preciso buscar uma ajuda interna, até para eu me encontrar, para eu identificar ali aonde que onde eu estava caminhando, porque às vezes a gente acha que dá conta de fazer tudo, que a gente é heroína, que a gente não precisa de ajuda, né? Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de identificar que eu precisava, sim, de uma ajuda externa, que eu precisava ali de um apoio para enfrentar um determinado momento específico de desafio que eu tive aí na minha vida. E aí eu fui recorrer à terapia. E lógico, já falei em vários vídeos meus aí espalhados nas mídias sociais da importância da terapia, de você buscar mesmo essa ajuda externa, né? De você contar com esse apoio para você realmente se identificar, se encontrar verdadeiramente, começar nesse processo de autoconhecimento. E é muito importante a gente entender que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, sozinho, que a gente precisa desse apoio, né? Então, sim, não estamos falando aqui de uma depressão profunda. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que a pessoa, quando ela vai desanimando, numa mentalidade de crescimento, ela vai ficando mais determinada. E aí, como testemunho mesmo, né? O que eu queria deixar esse testemunho, porque eu acho que eu sou uma prova viva disso. Tirando esse momento específico, que eu realmente precisei bastante de um apoio, eu entendo que todas as vezes que eu fico assim mais desanimada, mais deprimida, assim, eu fico mais determinada. Isso me dá mais gás para agir, para fazer acontecer, para as coisas irem, andarem. Então, essa tensão, vamos falar assim, de depressão, ela não me para, ela não me paralisa. Então, eu acho que eu sou, sim, uma prova viva para mostrar que quanto mais deprimida a pessoa fica, mais ação ela tem quando ela tem esse mindset de crescimento,
ok? Então, era esse testemunho que eu queria colocar, que eu queria frisar e salientar que a gente precisa ficar atento aí aos sinais, a gente precisa sim ficar atento aos sinais dos momentos em que a gente precisa de ajuda externa, apoio, e eu recomendo fortemente aí a terapia, né, a procura realmente de um psicólogo para ajudar nesse momento. Aliás, eu acho que essa terapia ela devia ser uma coisa constante na vida de qualquer pessoa, porque ela ajuda demais em qualquer momento. Bem, as pessoas de mentalidade, né, fixa, elas temem o esforço. Por quê? Porque elas acreditam que se elas ficarem se esforçando sempre e elas fracassarem, né, elas vão acabar ficando sem desculpas. Então, elas acabam não se esforçando, porque aí, se ela se esforçar, ela vai ficar sem a desculpa dela ali, caso ela fracasse, né? Bom, já as pessoas de mentalidade de crescimento, elas acham inconcebível mesmo você desejar alguma coisa e não agir para atingir esse objetivo. Então, elas, se você tem um desejo ardente, tem que correr atrás até alcançar esse determinado objetivo. Assim como a gente falou da questão de aptidão, as pessoas de mindset fixo, elas acreditam que os talentos são natos. Então, a pessoa nasceu com aquele talento e nasceu com aquele dom, como eu já reforcei aqui, e não tem como ela desenvolver. Já a de mentalidade de crescimento é o contrário. Elas acreditam que os talentos podem e devem ser aí desenvolvidos, né? Depois, as de mentalidade, né, fixa, elas acreditam que elas precisam ser competentes para fazer alguma coisa. Então, ou seja, nossa, se eu não tenho a competência para fazer isso, não adianta. Não adianta, porque não dá para eu fazer, eu não tenho essa competência, isso não serve para mim, passa para outro, eu não posso fazer. Já a de crescimento é o contrário, né? Justamente porque elas não sabem fazer aquilo ali muito bem, é que elas começam a se dedicar e fazer. Falam, não, pode vir, pode trazer para mim que eu vou fazer e vou me dedicar para entregar o melhor possível para isso. As pessoas de mentalidade fixa são limitadas nas ações que elas podem realizar. Isso tem a ver, né, com essa questão que eu falei anteriormente da competência. Fala assim, nossa, eu não posso fazer isso daqui e tal. As de crescimento, não, elas têm essa curiosidade, elas estão ali o tempo inteiro tentando realizar, né, muito mais daquilo ali que elas podem, porque elas acreditam que elas são capazes de conseguir aquilo. Então, o tempo inteiro, elas estão buscando formas de mostrar, né, que elas são capazes de realizar aquilo, porque elas creem nisso. As pessoas de mindset fixo não conseguem lidar com as frustrações, então isso tem muito a ver com a questão do fracasso, que a gente já comentou aqui também, né? Já as de mindset de crescimento, elas sabem lidar aí com essas próprias emoções, obviamente, como eu frisei, é importante entender aqui o momento que a ajuda externa é necessária. As de mindset fixo não controlam aí as suas capacidades e as suas motivações, elas não assumem um controle sobre isso. Já as de mindset de crescimento, elas dominam o processo, né, para se manterem aí sempre motivadas. As de mindset fixo não reconhecem suas deficiências e por isso não conseguem corrigir. Já as de mindset de crescimento acreditam sempre no potencial e no desenvolvimento humano, acredita que é possível sim todas as pessoas se desenvolverem e terem uma determinada habilidade para aquilo que elas procuram, para aquilo que elas desejam. E não só delas próprias, mas aí elas acreditam nos potenciais, né, de todas as outras pessoas também. As de mindset fixo, elas culpam sempre os outros, elas encontram justificativas para tudo, elas estão sempre afastando os críticos, justamente porque elas não conseguem reconhecer as suas próprias deficiências, então a culpa é sempre de todo mundo, de tudo, é aquele papel de vítima, né? E nunca delas mesmas. E já as pessoas de mindset de crescimento, elas assumem os riscos, elas são persistentes, elas estão buscando aí sempre corrigir os erros. Bom,
É óbvio que, vendo esse comparativo, todo mundo aqui, né, vai querer buscar um mindset de crescimento. Todo mundo vai querer desenvolver essa mentalidade aí, para que ela, a autora fala que é a mentalidade que te leva ao sucesso. É óbvio. Então, por isso que eu acho que o livro tem aí a sua preciosidade ao dar os exemplos, ao trazer nos finais dos capítulos a forma como você pode realmente desenvolver isso na sua vida. E eu fiz todas as atividades, eu fiz todas as recomendações, eu fui realmente colocando em prática e trabalhando essa minha crença, né? Justamente para o crescimento, para encontrar soluções, para encontrar possibilidade. E isso eu tentei fazer muito nas minhas palavras, porque a gente precisa ser fiel às nossas palavras, né? Então eu comecei a rever, como eu disse, a minha atitude junto à minha filha, comigo mesma, e tentei ser totalmente íntegra em cumprir aquilo ali que eu falei que eu vou fazer. Então, isso eu vou me forçando constantemente, porque eu acho que essa é a disciplina que eu tenho para trabalhar sempre esse mindset de crescimento, né? Eu acho que é legal eu trazer uma citação aqui, que o livro fala, que é assim, só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouca ou com nenhum aprendizado, isso não significa que outros possam fazê-la e às vezes fazem até melhor com treinamento. Isso deixa claro que tudo é treinável, que tudo você pode desenvolver, que tudo você pode aprender, que não existe limitação para o aprendizado. Basta você querer, basta você sentar a bunda na cadeira e começar a aprender, né? E todo mundo pode sim desenvolver isso. Todo mundo pode sim ter um mindset de crescimento. E eu acho que isso é buscado, isso é conquistado, né? Sempre que a gente está aí tentando melhorar, sempre que a gente tenta encontrar uma paixão, tenta definir um desejo, né? E buscar ali, querer realizar aquilo sempre. Quando você tem essa paixão, esse desejo ardente, você vai querer o tempo inteiro se desenvolver, buscar melhoria contínua, evoluir, crescer. Então, eu acho que a gente classifica aí o sucesso como fazer o melhor possível, sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando, né? E, por fim, para finalizar mesmo, eu acho que assim, a grande reflexão que essa leitura aqui trouxe para mim, né? A grande reflexão que eu carrego, que eu venho praticando, é justamente de que eu posso a todo instante desenvolver a minha mentalidade, né? Que as crenças algumas crenças que eu carregava lá do passado, da minha infância, crenças do meu pai, dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe, crenças mesmo do ambiente em qual eu convivi. Isso eles não precisam me acompanhar para sempre, né? Eu não preciso viver com essas amarras. Então, um dos exercícios que eu busquei e eu realizei, me forcei a fazer, foi o de listar as minhas crenças. Eu comecei realmente a listar tudo aquilo que eu acreditava e eu comecei a ver o que é verdadeiramente a minha crença, o que é meu, né? O que são coisas que eu acabo carregando e que eu não acredito. Como que eu posso realmente eliminar essas crenças aí que não me cabem, que não são minhas? E aí eu fui fazendo essa revisão, né? E fui realmente fazendo um esforço danado para e continuo fazendo, né? Para ir eliminando aí essas coisas que não faziam mais sentido da minha vida, são coisas que não são minhas, vamos dizer assim. E isso eu posso dizer que é extremamente libertador, extremamente recompensador, né? E esse exercício ele tem que ser contínuo, porque a gente vai captando aí as coisas e vai deixando na nossa mente coisas que nós vamos observando e que nós vamos interpretando, e essa reflexão, né, esse processo de autoconhecimento, de refletir sobre o que a gente acredita,
ele tem que ser constante, porque o nosso pensamento, ele é muito forte. No vídeo no vídeo anterior dessa série, né, que eu trouxe a obra do Quem Pensa Enriquece, eu falei disso também, isso é falado na obra, da força do nosso pensamento, né, como ele é ativo aí para a gente. Então, é possível sim treinar para ter força de vontade, é possível sim ter disciplina para que essa força de vontade em trabalhar o pensamento seja possível. Exige muita disciplina, é uma coisa que tem que ser trabalhada o tempo inteiro. Eu assumir esse meu compromisso comigo mesma, um compromisso de crescimento, um compromisso de evolução. Isso exige sim esforço, isso exige sim tempo. Eu acho que cada pessoa tem o seu ritmo, eu tenho o meu ritmo e eu tento respeitar muito o meu ritmo, mas eu sempre falo, desde que eu esteja caminhando, que eu não seja pedra, né? Que eu não esteja parada, eu posso ir mais lento, eu posso ir mais rápido, eu posso ser uma tartaruga, eu posso ser uma coelhinha, mas eu vou no meu ritmo, eu vou acompanhando aí a minha evolução, melhorando um pouquinho por dia. Hoje eu sou melhor do que ontem e hoje eu sou pior do que amanhã. Então, eu acho que uma citação outra citação, né? Eu falei uma, agora eu vou falar uma outra e eu vou até deixá-la aqui na tela, que esse livro trouxe, tá aqui, que é a Carol Dweck que escreveu e que eu já carregava, isso eu acho que eu já carregava desde sempre comigo, porque o valor de evolução sempre foi muito forte para mim. Mas isso foi reforçado, essa citação acho que ela é muito rica. Você tem de se dedicar diariamente para se tornar um pouco melhor. Quando você se dedica à tarefa de se tornar um pouco melhor todos os dias, durante um certo período, você se torna muito melhor. Então, se a gente vai melhorando 1% por dia, no final de um ano, a gente melhorou 365%. Então, essa é, assim, a grande mensagem, como eu disse, que eu já carregava e que eu acho que isso aqui ficou mais forte ainda depois da leitura que eu fiz desse livro. Bom, eu espero que esse meu vídeo tenha aí ajudado nessa evolução, nesse um pouquinho melhor, porque eu acho que todo o tempo que a gente investe em alguma coisa, né? E você investiu o seu tempo em assistir esse vídeo aqui até o final. Então, toda vez que a gente investe um tempinho aí para se ficar melhor, ele tem que ser compensador. E eu espero que tenha sido. Leia esse livro, comenta aqui se você já leu, ou se você for ler, e se depois que você ler, volta aqui e comenta. Deixa aqui, né? Se engaje, participe, porque isso me direciona aqui, inclusive para eu ser um pouquinho melhor, para trazer sempre conteúdos relevantes para você, que verdadeiramente te ajudem aí a viver exclusivamente do lucro do seu negócio. Então, interage, inscreva no canal, comenta, participa, porque esse seu feedback é extremamente importante para mim. É isso, muito obrigada, e aí até o nosso próximo vídeo da série.